Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. Hoje nós vamos encerrar a história da arquitetura ali na Grécia Antiga. E para fazer esse encerramento, nós vamos falar de algumas obras ali na Grécia, como o teatro, as casas de banho e a casa dos gregos. Durante todo o período clássico, vários teatros ao ar livre foram construídos pelos gregos, não só na Grécia, mas outros lugares que eles também habitavam, devido às diásporas que a gente já falou aqui no canal. Eles construíam esses teatros nas colinas de pedra, assim eles tinham um suporte para as arquibancadas e também isso facilitava bastante na hora da propagação do som. Então, em geral, as arquibancadas do teatro, elas eram construídas em grande declive, para que o palco ele ficasse mais próximo da última fileira. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, vamos supor que a gente tem um declive assim, não tão grande, né? Vamos supor que eles construíssem no declive mais ou menos assim. Aqui a gente teria o palco. A última fileira da arquibancada estaria mais ou menos aqui, ó, nessa ponta. Então, daqui até aqui, eles tinham uma determinada distância. Só que eles pensaram, e se a gente fizer um declive maior? Se fizer um declive maior, o palco ele vai chegar mais perto das arquibancadas. Então, a distância entre a última arquibancada e o palco é menor. Então, isso facilitava bastante na qualidade do som e na propagação desse som também. Isso fazia com que o som ele não perdesse tanta potência. São vários os teatros que os gregos construíram, mas a gente vai analisar aqui o teatro que é considerado aquele com melhor acústica até os dias atuais, que é o Teatro de Epidauro. Esse teatro ele foi construído há mais de 2.500 anos. Ele tinha uma capacidade para cerca de 14.000 pessoas e ele tem 55 fileiras. A princípio foram construídas apenas 32 fileiras, mas cerca de 2 séculos depois da construção foram acrescentadas mais 23 fileiras. Então hoje, no total, ele tem 55 fileiras. Gente, a acústica desse teatro ela é tão perfeita que se você for lá no centro, né, no meio do palco, você pegar uma moeda e jogar essa moeda ali no meio do palco, quem está na última fileira consegue ouvir o som da moeda batendo no chão nitidamente. Imagina a precisão dessa acústica. Esse teatro ele foi projetado de forma que a distorção da voz humana ela fosse reduzida. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. O som, quando ele sai da nossa boca, ele bate na parede e isso causa uma refração. Então, para que houvesse uma grande quantidade de curtas refrações, eles fizeram com que o teatro na arquibancada não tivesse superfícies completamente planas. Assim, quando o som batia ali na superfície, ele se propagava e ampliava também esse som mais. Aliado a isso, eles desenvolveram várias técnicas de ressonância e tudo isso garantiu uma acústica perfeita desse teatro. Quem participava da encenação do teatro, né, os atores, eram sempre homens, pessoas do sexo masculino, porque as mulheres elas não eram consideradas cidadãs e por isso elas não podiam atuar. Então eles sempre utilizavam máscara na hora de atuar. Os principais gêneros representados eram sempre a comédia e a tragédia, que quase sempre acabava com a morte do herói. E mais do que uma simples atração, uma forma de entretenimento, os teatros eles eram para os gregos algo assim mais profundo. Eles eram utilizados para cura, né? Várias terapias médicas, vários médicos indicavam o teatro para cura, para várias terapias. O arquiteto que projetou esse belo teatro de Epidauro é chamado de Policleto. E ele não construiu só o teatro, mas várias obras públicas ali da Grécia e algumas delas estão vivas, presentes até hoje. Além de toda a técnica acústica que Policleto desenvolveu ali no teatro, uma coisa muito legal que ele fez ali naquele local, né, principalmente naquele local, é por conta da paisagem do local. Então, para além do palco, né, a vista que os espectadores têm é uma vista muito linda. Então, ele pensou numa acústica perfeita e numa vista perfeita também. E se você está gostando do nosso conteúdo, já deixa seu like aqui. Isso é muito importante para ajudar nosso canal a crescer e para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Então dá aquela forcinha pro canal, deixa seu like aqui, faz isso agora já. E também não deixa de se inscrever, tá? Vamos falar sobre os banhos.
Para quem conhece um pouquinho de história da arquitetura, sabe que os romanos eles são muito famosos pelas casas de banho. Mas o que nem todo mundo sabe é que os gregos também gostavam de tomar banho. Eles eram motivados pela higiene, pela espiritualidade e também pelas práticas desportivas. E os médicos gregos, eles orientavam colocar muito óleo na água para poder untar o corpo. E até os chuveiros que nós conhecemos e utilizamos hoje, eles foram utilizados pelas primeiras vezes nas casas de banho gregas, para que os atletas pudessem se lavar. Depois dos treinos, os atletas tomavam uma ducha fria no vestiário. O mesmo acontecia com os competidores. Durante o jogo, eles passavam óleo por todo o corpo, então o banho se fazia muito necessário. E aí, quando eles iam tirar esse óleo, primeiro eles tomavam um banho de água aquecida para conseguirem tirar o óleo. E aí, depois, eles tomavam uma ducha fria. Tinha também casa de banho para a população geral, tá? Só que era mais comum para os atletas, né? Para as práticas esportivas. Essa aí é o modelo de casa de banho, gente. Agora vamos falar sobre a casa dos gregos. Elas também eram chamadas de oikos. Eu acho que é assim a pronúncia, não tenho muita certeza. Diferentemente das casas ocidentais, as casas gregas elas se voltavam para dentro. Então elas tinham um pátio interno e tudo acontecia em volta desse pátio. As nossas casas aqui do Ocidente, elas se voltam para fora, né? Então as janelas elas são para fora, as portas com aberturas todas para fora. As casas gregas elas eram diferentes. Elas tinham um pátio interno e tudo se voltava para dentro e tudo acontecia em volta daquele pátio. Então aquele pátio, ele era meio que o cômodo principal da casa. Assim como as nossas casas atuais, as casas gregas também tinham quarto, sala de estar, cozinha, despensa, banheiro e a pessoa responsável pelo cuidado da casa era sempre a mulher. Geralmente havia janelas ali no primeiro piso, mas a circulação de ar, né, os cômodos, eles eram projetados de forma que a circulação de ar principal ela ocorresse por meio daquele pátio interno ali da casa. As casas elas também tinham espaços separados, cômodos separados para o homem e para a mulher. Geralmente a parte da mulher eram os andares superiores. Os gregos eles ofereciam muitas festas, né? Os homens gregos ofereciam muitas festas regadas a bebidas, a vinho. E nessas festas as mulheres não, gente, as esposas não podiam entrar, nem as esposas nem os filhos. Eu digo as esposas porque eles até chamavam, às vezes, algumas dançarinas, né? Algumas mulheres. Então, essas mulheres podiam entrar, mas as esposas deles, os filhos deles, não podiam participar. E aí, nesse momento, então, é que geralmente as mulheres ficavam lá em cima, né? Que na parte superior da casa, que era projetada para elas. E adivinha o que elas ficavam fazendo? Elas ficavam ali cuidando da aparência, cuidando dos filhos, fiando, tecendo, às vezes tocavam algum instrumento, qualquer coisa que não fosse atrapalhar os homens. Alguns gregos, como ferreiros, escultores, olheiros, eles trabalhavam em casa, eles tinham a oficina deles e trabalhavam em casa. Alguns até tinham algumas lojinhas, né, uma pequena loja ali na casa, que é onde eles vendiam esses produtos que eles confeccionavam. Vários médicos também montaram consultórios em casa. Então, assim, além, né, da vida familiar, as casas gregas também serviam para a vida profissional. O pátio interno ali da casa, ele não servia apenas para ventilação e para a entrada de luz, para iluminação. Ele também dava acesso à maioria dos ambientes ali da casa. Ali tinha uma cisterna, olha que legal, tinha uma cisterna onde eles coletavam água da chuva e também tinha um templo, né, uma espécie de altar, um templo não, gente, uma espécie de altar para o deus Zeus Eikeios, acho que é esse o nome, não sei direito a pronúncia dele, que é o deus protetor das casas. Esse pátio também era um espaço de recreação para as crianças e se a casa ali tinha algum animalzinho doméstico, era um espaço para os animaizinhos domésticos ficarem ali brincando e correndo. O banheiro das casas gregas, eles ficavam geralmente na parte dos fundos da casa e eles eram bem semelhantes aos banheiros que a gente tem hoje. Como os gregos eles preferiam usar pinicos, né, ao invés de vaso sanitário, a função principal do banheiro era para tomar banho, né, era para limpeza, para higiene do corpo. E ali, por isso, tinha vários óleos que eles utilizavam, né, na água para poder fazer higiene do corpo e também muitos perfumes. A cozinha era o local de preparo e estocagem dos alimentos. Eles usavam uma espécie de fogão portátil e espeto para cozinhar, e geralmente a responsável pela cozinha era a mulher, junto com os escravos.
Então vamos retomar agora os pontos principais, né, da arquitetura grega. Tendo aí feito essa viagem, eu espero que você tenha acompanhado desde o comecinho aí os nossos vídeos falando sobre a arquitetura grega. Se você não acompanhou, então dá uma olhadinha no canal e dá uma acompanhada nessa história. E vamos falar agora, gente, das características principais dessa arquitetura. A arquitetura grega, né, diferente de outras arquiteturas que tinha ali na antiguidade, ela tem um caráter público. Então, não são pessoas pré-definidas, pré-estabelecidas que podem ter acesso a essa arquitetura. O povão, independente de quem seja, pode ir ali, por exemplo, na Acrópole, né? Nós tínhamos vários templos na Acrópole e qualquer pessoa podia ter acesso ao templo, né? Não exatamente ao interior do templo, né? Porque até em algumas partes do templo ficavam o tesouro dos gregos, né? Então, mas a parte, né, um pouco mais externa, a parte ali até entre o peristilo e o templo, as pessoas podiam entrar, elas podiam admirar aquela beleza, elas podiam contemplar aquela arquitetura. Então, é uma arquitetura que tem caráter público. Ela também tem um teor estético, né? O conceito do belo. A gente está falando dos gregos, que tem que ser tudo perfeito, né? A estética, ela é algo muito importante para a cultura grega. Então, a arquitetura grega, ela também tem que ter um teor estético bem presente. Outra característica é a monumentalidade, né? Os templos, eles são muito grandes e os templos, assim, eles têm essa característica bem gritante. A perspectiva, a proporcionalidade, a simetria, a harmonia também estão presentes. O equilíbrio, o rigor das formas, a presença de colunas e pórticos, presença de peristilo, uso de cálculos e proporções matemáticas. Por exemplo, quando nós falamos das colunas, né? As colunas gregas, o espaço, né, o intercolune, que é o espaço entre uma coluna e outra, ele é medido através do tamanho da própria coluna. Então, para que não ficasse nada desproporcional, eles mediam a coluna e através do tamanho da coluna é que eles iam medir o espaço entre elas. Então, a matemática ela está sempre muito presente e ela é uma aliada muito boa para esse teor estético dos gregos. As principais matérias-primas eram mármore e calcário. A gente vê ali vários templos, todos feitos em mármore, como por exemplo o mais famoso deles, que é o Partenon. E os telhados, eles eram basicamente feitos de madeira e telha. Muito parecido com os que a gente tem hoje. Na verdade, muita coisa do que a gente tem hoje é uma herança dos gregos. Então você pode ver que os gregos criaram e até hoje, até os dias atuais, a gente ainda continua utilizando. De um modo geral, a arte e a arquitetura grega, elas estavam muito relacionadas com a religião. Quase tudo que tinha ali, a explicação para aquilo era algo da religião, era algo dos deuses. Por exemplo, quando a gente falou aqui no canal sobre a Acrópole, você assistiu? Se não assistiu, vai dar lá uma assistida que tá muito legal o vídeo da Acrópole. A Acrópole, ela tem um terreno meio irregular, né? O terreno não é retinho, não é plano. E eles falaram que aquilo é por conta de uma briga, né, de uma posse, né, pela cidade, que é uma disputa que teve entre Atena e Poseidon. E aí eles brigaram, batalharam ali naquele lugar e o terreno ele não ficou retinho, né, ele ficou com os declives. E aí, como foi Atena que ganhou, eles construíram o maior templo, né, de todos, que tá lá, boa parte dele tá até hoje, que é o Partenon. Eles dedicaram a ela. Então, quase tudo ali, na verdade, gente, praticamente tudo ali da cultura grega, né, da arte, no que se refere, né, a arte e a arquitetura, ela tem a ver com os deuses, ela tem a ver com a religião, né, com os deuses que viviam no Olimpo. Pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem conhece um pouquinho de história da arquitetura, sabe que a gente está indo caminhando para falar sobre o quê? Isso aí, sobre o Império Romano. Mas antes de falar sobre o Império Romano, eu tenho uma surpresa para vocês. Não perca o próximo vídeo. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!